Salve galera, sejam todos bem-vindos! E hoje, terça-feira, dia 6 de agosto, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. A 21ª rodada da competição foi emocionante e você não pode perder nenhum segundo sequer deste vídeo, onde vamos falar para vocês sobre os resultados dos confrontos desta rodada e também da tabela de classificação atualizada hoje. Agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A 21ª rodada do Brasileirão da Série A teve início neste sabadão, dia 3 de agosto, e a bola rolou para Vitória e Cuiabá, onde o Vitória venceu por 1-0. Também no sabadão, dia 3 de agosto, o confronto foi entre Vasco da Gama e Bragantino num jogão de bola, mas que ficou no empate por 2-2. Vasco da Gama 2, Bragantino também 2. Também no sabadão a bola rolou para Criciúma e Atlético Mineiro. E o Criciúma conseguiu uma importantíssima vitória para cima do Galo. Criciúma 2, Atlético Mineiro 1. Também no sabadão, dia 3 de agosto, a bola rolou para Atlético Goianiense e Botafogo. E o Fogão não perdoou o Atlético Goianiense, metendo 4-1. Atlético Goianiense 1, Botafogo 4. Também no sabadão a bola rolou para São Paulo e Flamengo, num jogo intenso e muito disputado, mas o São Paulo conquistou uma importantíssima vitória, magrinha, mas como falamos, o que vale são os 3 pontos na conta. São Paulo 1, Flamengo 0. Também no domingão, dia 4 de agosto, a bola rolou para Corinthians e Juventude, num jogo cheio de polêmicas, mas ficou no empate. Um empate que frustrou os torcedores do Timão. E o Juventude, jogando fora de casa, mesmo contrariado com as decisões dentro de campo, conquistou um excelente resultado também. Corinthians 1, Juventude também 1. Também no domingão, 4 de agosto, o Fluminense enfrentou o Bahia e conquistou uma importantíssima vitória por 1-0. Fluminense em ascensão 1, Bahia 0. Também no domingão, 4 de agosto, o Atlético Paranaense recebeu o Grêmio, que surpreendeu os donos da casa, vencendo por 2-0. Atlético Paranaense 0, Grêmio 2. Também no domingão, a bola rolou para Internacional e Palmeiras. E foi um empate, mas o jogo foi intenso. Internacional 1, Palmeiras também 1. Já ontem, segunda-feira, dia 5 de agosto, a bola rolou para Cruzeiro e Fortaleza. E a equipe de Fortaleza, mesmo como visitante, surpreendeu o Cruzeiro, vencendo a partida por 2-1. Cruzeiro 1, Fortaleza 2, após vermos os resultados dos confrontos da 21ª rodada do Brasileirão da Série A. Vamos ver como ficou a tabela de classificação atualizada hoje. Em primeiro lugar, temos o Botafogo com 43 pontos em 21 jogos. Em segundo lugar, vem o Flamengo com 40 pontos em 20 jogos. Só um detalhe que gostamos de destacar: o Flamengo tem 3 pontos a menos e também tem um jogo a menos. Em terceiro lugar, o Fortaleza com 39 pontos em 20 jogos. O Fortaleza está bem na briga, pois também tem um jogo a menos. Em quarto lugar, o Palmeiras com 37 pontos em 21 jogos. Do primeiro ao quarto lugar, Botafogo, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras são os clubes que estão se classificando para a Libertadores da América de 2025. Em quinto lugar, vem o Cruzeiro com 35 pontos em 20 jogos. Em sexto lugar, o São Paulo com 35 pontos em 21 jogos. Em quinto lugar, o Cruzeiro com um jogo a menos também. E em sexto lugar, o São Paulo. São os clubes que até o momento estão se classificando para as qualificatórias da Libertadores, a pré-Libertadores. Em sétimo lugar, vem o Bahia com 32 pontos em 21 jogos. Em oitavo lugar, o Atlético Paranaense
com 28 pontos em 19 jogos. Em nono lugar, o Atlético Mineiro, com 28 pontos em 19 jogos. Em décimo lugar, o Bragantino, com 26 pontos em 19 jogos. Em 11º lugar, o Vasco da Gama, com 24 pontos em 20 jogos. Em 12º lugar, o Criciúma, com 24 pontos em 19 jogos. Do 7º ao 12º colocado, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bragantino, Vasco da Gama e Criciúma. São os clubes que estão se classificando para a Copa Sul-Americana de 2025. Mas muita bola ainda vai rolar. Por exemplo, em 13º lugar, temos o Juventude com 22 pontos em 19 jogos. Em 14º lugar, o Grêmio com 21 pontos em 19 jogos. Em 15º lugar, vem o Vitória, agora fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos em 21 jogos. Em 16º lugar, vem o Internacional, com 21 pontos em 16 jogos. Vejam só, o Internacional tem 5 jogos a menos. Isso significa que vai disputar 15 pontos. Vamos dizer que o Internacional vencesse estes 5 jogos, conquistando estes 15 pontos. Ele poderia estar competindo com 36 pontos aqui entre o G4 e os clubes que estão na qualificatória da Libertadores da América. Mas sempre falamos que é preciso, acima de tudo, vencer estes confrontos, pois se olharmos, já vem a mais de 5 jogos sem conquistar uma vitória no Brasileirão da Série A. É tudo ou nada e precisa começar a vencer agora. Em 17º lugar, o Fluminense na zona de rebaixamento com 20 pontos em 20 jogos, tem um jogo atrasado, mas hoje a posição do Fluminense é favorável, pois era a lanterna da competição há 4 jogos atrás. E sempre falamos que era preciso vencer para escapar desta situação e dependeria de 4 ou 5 vitórias. E aí está. Caso o Fluminense vença no 22ª rodada do Brasileirão da Série A, possivelmente vai escapar da zona de rebaixamento já na 22ª rodada da competição. Agora a bomba estourou, pois em 18º lugar vem o Corinthians com 20 pontos em 21 jogos. O Corinthians havia escapado da zona de rebaixamento, conseguiu até umas vitórias e se distanciar, mas teve um empate, uma derrota e mais um empate. Não pontuou no Brasileirão nos últimos 3 jogos, apenas 2 pontos e voltou para a zona do rebaixamento. Em 19º lugar, o Cuiabá, com 17 pontos em 19 jogos. O Cuiabá que está a 3 pontos atrás do Corinthians, porém tem 2 jogos a menos. Precisa vencer esses 2 jogos para escapar da zona da degola. E na zona desesperadora de verdade vem o Atlético Goianiense em 20º lugar, com 12 pontos em 21 jogos. São 8 pontos a menos da linha de corte, que é o Fluminense, que está em 20º lugar. O Atlético Goianiense, para escapar da zona da degola, precisa começar a vencer agora. Lembrando que já estamos no retorno do Brasileirão da Série A. Galera, o Brasileirão da Série A está pegando fogo. E para você não perder nenhum lance sequer, é muito simples, é muito fácil. Se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, deixe seu like, seus comentários e logo mais estaremos de volta falando tudo sobre o Brasileirão da Série A. Beleza, galera? Estamos juntos e até a próxima!